Bem, boa noite, pessoal. Vamos dar início a um outro conteúdo, é a parte de estequiometria, o cálculo estequiométrico e não tem para onde correr. É cálculo, de ponta a ponta. Hoje eu vou dar a introdução à estequiometria e mostrar todas as relações possíveis que podem ser cobradas em provas, talvez até divida em duas aulas, dependendo do nosso tempo aí. Mas envolve cálculos. Eu estou vendo uma manifestação mínima lá no Fórum A, lembrando que isso aí faz parte da avaliação de vocês também. No Fórum A, sobre tirar dúvidas e tudo mais. Depois dessa aula de estequiometria, as próximas aulas, duas ou até as três próximas aulas, vai ser só a parte de resolução de exercício, porque estequiometria ali tá a base e exige da gente uma dedicação bem maior. Mas vamos com calma, por partes, e a gente vai resolvendo. Cálculo estequiométrico. Bem, vamos lá, introdução. Os cálculos estequiométricos correspondem aos cálculos de massa, de quantidade de matéria, mol, que a gente já viu aí, essas relações, entendeu? Muito do que vocês viram lá no primeiro ano, que eu já expliquei sobre mol, quantidade de matéria, vocês calcularem a massa. Qual a massa, por exemplo, do dióxido de carbono, CO2? Como é que eu encontro a massa dele? Como é que eu encontro os valores lá na tabela periódica? Todas essas relações aí a gente vai utilizar agora, tá? E a gente pode pedir outras relações, as questões, os problemas. No caso de volume, por exemplo, ou a quantidade de moléculas, por exemplo, a gente volta lá para aquela constante de Avogadro. Eu sei que tudo isso aí vocês já devem ter esquecido, mas a gente vai relembrar esses conceitos. Tá? Os cálculos são feitos com base na proporção entre os coeficientes estequiométricos. Proporção, indiretamente aqui a gente vai estar trabalhando, diretamente duas leis, só que não vão estar assim de forma explícita, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Eu vou desenhar uma reação aqui hipotética aqui, ó. Não, hipotética não. H2 mais O2 formando, vou botar aqui 2 H2O. Essa aqui é a reação para síntese, para a formação da água. Mas veja, ela não está balanceada. É porque eu já coloquei direto aqui. Aqui vai dar 4 aqui, eu tenho que botar um 2 bem aqui. Pronto, a reação está balanceada. Se por acaso eu reagir 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, pela lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes vai ser igual ao quê? A soma da massa dos produtos. 1 mais 8 aqui vai dar quanto? 9 gramas de água. Esse aqui é enunciado da lei de Lavoisier. Isso na lei de Proust, quer dizer, ele diz o quê, por exemplo? Só estou relembrando esses conceitos. Que a proporção entre os reagentes, que a proporção é mantida. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, dividir a massa do hidrogênio pela do oxigênio, eu vou ter aqui sobre 1 sobre 8. Para essa minha primeira reação. Isso aqui é só relembrando alguns conceitos. Primeira reação. Mas, professor, isso é o que normalmente as perguntas querem, essas relações normais aqui, elas são fornecidas. Mas elas nunca querem isso. Mas, professor, eu não quero 9 gramas de água, eu quero 18 gramas. Tá bom, 18 gramas. Tá, se agora eu quero produzir 18 gramas, quanto é que eu vou precisar dos demais reagentes? Veja, daqui, vou alterar a cor aqui, ó. Daqui para cá, o que foi que eu fiz? Eu não dobrei a relação de 9 para 18. Então, eu vou precisar o quê? Do dobro da quantidade de oxigênio. Agora, eu vou precisar de quanto? 16. E de hidrogênio, vou precisar de quanto? De 2. Não ficou muito bom não, mas dá para vocês entenderem. Vou apagar esse bem aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Pronto. Ficou 16 ali. Vocês estão acompanhando as relações aí? Tá, mas veja, e agora para essa minha segunda reação? Eu mantenho a relação? Veja, agora eu não tenho 1 sobre 8, eu tenho 2 sobre 16. 2 sobre 16. Mas, bem aqui, não tá ficando legal, peraí. 2 sobre 16. Se eu simplificar isso aqui, é o que? É o mesmo que 1 sobre 8. Isso daqui é a relação de Proust, das proporções constantes. Eu mantenho uma proporção entre os reagentes. Lei das proporções constantes ou das proporções exatas. Isso é só para relembrar. Mas diretamente a gente já vai estar trabalhando com elas. Sem precisar ficar lembrando do enunciado das reações. Professor, isso aqui que o senhor botou, olha só.
para vocês entenderem como é que funciona o cálculo estequiométrico ali. São as relações, às vezes a gente tem isso no cotidiano. Imagina o seguinte, para as meninas ou até os rapazes que fazem bolo, por exemplo. Se eu perguntar para vocês, o que é necessário, qual a quantidade de ovos assim para produzir um bolo? Vocês podem falar assim, 2 ovos, professor, 2 ovos são suficientes. Tá bom. Mas aí eu pergunto para vocês, eu não quero que vocês produzam apenas um bolo. Eu quero que vocês produzam 2. Então, qual a quantidade de ovos agora que vocês vão ter que utilizar? Se antes vocês precisavam de 2, agora vocês vão precisar de quanto? De 4, certo? Mas eu não quero mais 2 bolos, eu quero quanto? Eu quero 3. Mas se antes para eu precisava de 2 ovos, agora eu tenho o quê? Eu tenho 3, vou produzir 3 bolos, eu vou precisar de quanto agora? 6 ovos. Essa aqui é uma relação estequiométrica. Você vai mudando as quantidades da substância, você vai mantendo a proporção entre elas. Isso é que ocorre. Na indústria química, por exemplo, eu tenho uma relação de um remédio hipotético lá. Eu vou sintetizar um comprimido. Na minha reação em laboratório, eu vou juntar A mais B, formando AB. Vou formar 10 gramas desse composto. Mas indústria química, indústria farmacêutica, não trabalham com 10 gramas. Ela trabalha o quê? Com toneladas, com quilogramas para vender esses medicamentos. Então, no laboratório, eu vou produzir 10 gramas, mas na indústria química eu quero produzir 1000 gramas. Quanto de reagente agora eu vou ter que precisar? Entendeu? São essas as relações. Vamos lá. Aqui, relembrando algumas relações. Vejam. Aqui, vamos relembrar algumas relações. Isso aqui a gente já viu. Talvez vocês não estejam tão familiarizados aí, mas à medida que eu vou falando, vocês vão lembrando. Vejam, essa minha primeira reação aqui, eu tenho CO reagindo com O2. Oxigênio reagindo com monóxido de carbono, formando dióxido de carbono. A equação já está balanceada, vejam. Aqui tem 2 carbonos, desse lado aqui eu vou ter dois carbonos. Só que aqui o oxigênio eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênio do lado dos produtos. E do lado dos reagentes aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho quanto? 2 vezes 1 aqui para o oxigênio e 2 também, então tá balanceado. Vejam, quando vocês fazem o balanceamento da equação química, vocês encontram a relação em mol. Esses coeficientes estequiométricos aqui, 2, 1 e 2 aqui, são a relação em mol. Então, você tem 2 mols de CO reagindo com 1 mol de oxigênio, produzindo o quê? 2 mols de dióxido de carbono. Só que esse mol, vocês podem converter para várias unidades. Por exemplo, 1 mol de CO, eu posso converter para quê? 1 mol de CO contém quantas moléculas? 6,6, na verdade eu botava para vocês 6,02, só que aqui está arredondado, 6,0 ou só simplesmente 6 vezes 10 é 23 moléculas. Lembra quando eu falava assim, se eu tenho 1 mol de alunos, quantos alunos eu vou ter? Se eu tenho 1 mol de carros, quantos carros eu vou ter? Está aqui. Lembrando que mol é a unidade ali utilizadas pelos químicos. Isso aqui é só conversão, tá? Em 1 mol, só que eu quero converter mol para volume, por exemplo. Aqui, 1 mol ocupa o quê? 25 litros, aqui são condições ambientes de temperatura e pressão. A gente tem um outro valor que é de 22,4 nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. 1 mol, se isso aqui é um gás, no caso aqui vai ser um gás aqui, ele ocupa quanto? Em volume. Nas condições ambientes de temperatura e pressão, 25 litros. Nas condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. Tá? E, professor, mas eu não quero converter esse meu mol nem para moléculas, nem quantidade de moléculas, ou quantidade de átomos, dependendo lá da substância lá, ou para volume. Eu quero converter em massa. Eu estou trabalhando com gramas, eu quero saber quanto que eu vou pesar, quanto que eu vou obter. Tá, tem como a gente converter? Tem. 1 mol de CO equivale a quanto em massa? Equivale a 28 gramas. Tá, mas de onde foi que a gente tirou essas 28 gramas? Eu tenho 12 gramas do carbono, se vocês forem lá na tabela periódica, lá vai ter um valor lá, da massa lá, quanto? 12. E 16 da massa do oxigênio. 12 mais 16, 28 gramas por mol. Isso quer dizer que em 1 mol dessa minha substância aqui, se eu botar na balança, eu vou ter quanto?
28 gramas. Essas aqui são as relações que podem ser cobradas, tá? Esse de 22,4 fica melhor em uma outra tabela aqui, que está exemplificado. Isso aqui foi para o CO. Para o CO aqui, para o monóxido de carbono. E para o oxigênio. 1 mol ocupa em quanto? Em moléculas, a mesma quantidade. Se for volume, 25 litros. 25 litros. O que está sendo alterado aqui? O que vai alterar? A massa. Por quê? Porque o oxigênio tem uma massa diferente. Só um átomo de oxigênio. Só que no caso aqui eu tenho quantos átomos de oxigênio? 2. Então eu vou somar 2 vezes a massa do oxigênio, certo? Então 16 mais 16, 32. Ou simplesmente 16 vezes 2, que vai dar quanto? 32 gramas. Ou seja, em 1 mol de oxigênio eu tenho quantas gramas? 32 gramas. Isso aqui vale para qualquer outra substância. Vejam, aqui agora foi o que eu formei, dióxido de carbono. Quanto foi que eu formei? Em mol. Só que aqui, vejam, isso tudo é para 1 mol. 1 mol aqui, 1 mol aqui. Mas a minha equação química balanceada, ela não me deu 1 mol. Ela me deu 1 mol apenas aqui, ó. Tá vendo aqui em cima aqui? Do oxigênio. Então, esses valores aqui, que estão aqui embaixo aqui, são sempre para 1 mol. Se você tiver 2 mols, quer dizer o que? Você vai dobrar. 3 mols, triplicar. E por aí vai. Peraí. Aqui, ó. Para 1 mol de dióxido de carbono, eu tenho quanto? Moléculas tem quanto? 6,0 vezes 10 a 23. Volume, nas condições ambientais de temperatura e pressão, 25 litros. E se fosse nas condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. Normalmente os problemas fornecem esses dados. Dados que são tabelados, eles são fornecidos. Alguns deduz que o candidato deveria saber. Tá? Por exemplo, encontrar a relação de massa e tudo mais, isso eles são dados nos problemas, mas algumas relações não. Tá? Com base nos exercícios, a gente vai ver. Aí vocês vão pegando na prática, desde que exercitem. Tá? E para massa do dióxido de carbono, quanto é que eu tenho? Veja, eu vou ter que somar a massa de 1 carbono e de 2 oxigênios. 1 carbono é quanto? 12. E dos 2 oxigênios vai dar quanto? 32. 12 mais 32, 44 gramas. Então, para 1 mol de dióxido de carbono aqui em cima aqui, eu vou ter quanto? 44 gramas, 1 mol apenas. Mas vejam que nesse caso aqui, dessa minha reação, eu vou ter 1 mol? Não, eu vou ter quantos mols? 2. Então o valor que eu obtive para 1, eu vou fazer o que agora? Multiplicar por 2. Se o meu problema pedir isso, a gente tem que ver as relações que o problema vai pedir. Tá, a relação aqui, ó, é a mesma reação do slide anterior. Mas aqui fica talvez mais claro de vocês vislumbrarem. Vejam que eu tenho 2 mols de monóxido de carbono reagindo com 1 mol de oxigênio, formando o quê? 2 mols de dióxido de carbono. Tá? Aqui a tabelinha aqui é proporção molecular. Eu tenho 2 moléculas de monóxido de carbono, aqui embaixo, reagindo com uma molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de dióxido de carbono. Tá, mas e se eu quero a minha proporção em mol? O meu balanceamento já me deu essa proporção. Quanto é que é? É 2 mols de monóxido de carbono reagindo com 1 mol de oxigênio, formando o quê? 2 mols de dióxido de carbono. Fiz esse balanceamento aqui, já vai me dar a relação entre mols. Só que eu posso converter o mol para outras coisas. Professor, se eu quero saber um volume que vai ser produzido de determinado gás, tem como? Tem. Se a questão pedir condições ambientais, temperatura e pressão, 1 mol equivale a quantos litros? 25. 1 mol, 1 mol. Mas vejam que na minha equação, para o monóxido de carbono, eu tenho 1 mol? Não, eu tenho quantos mols? 2. Então, se para 1 é 25, para 2 vai ser quanto? 50. Aqui para o oxigênio, no caso, eu só tenho o quê? 1 mol, então vai ser 25 litros que ele vai ocupar. E para o dióxido de carbono, não são 2 mols? 2 vezes 25, 50 litros. Tá? Proporção em massa, a gente já viu como é que se calcula. Deixa eu só dar uma apagada aqui. Aqui, proporção em massa. 1 mol apenas de monóxido de carbono, eu tenho quantas gramas? Se eu pegar 12 do carbono, mais 16 do oxigênio, só para esse aqui, ó, vai obter o quê? 28. 28 para o quê? 1 mol apenas. Mas meu problema, balançado, ele me deu quantos mols?
2. Então, eu vou dobrar esse valor. 28 vezes 2 vai me dar quanto? 56 gramas. 56 gramas é o que está reagindo aqui. E de oxigênio, eu só tenho 1 mol. Vou somar. Cada oxigênio vale 16, só que no caso aqui eu tenho 2, vai dar 32. E para o dióxido de carbono, 1 mol apenas, se vocês somarem um carbono e 2 oxigênios, vão obter 44. Para 1 mol, mas a minha equação balanceada me deu quantos mols? 2. Então, quanto foi que foi produzido aqui em massa? 88 gramas. Tá. Aqui é outra tabela. Lembra que eu falei para vocês, tem as condições normais de temperatura e pressão e as condições ambientais de temperatura e pressão. Mas esses dados, na maioria das vezes, são fornecidos. Então, não se preocupem tanto com esses dados que são tabelados. Dados que são tabelados são fornecidos para vocês. Aqui eu tenho outra reação. Eu tenho um etanol reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Vejam aqui, ó, a equação já está balanceada. Professor, vai dar sempre balanceada? Nem sempre. Na maioria das vezes, vocês têm que fazer o balanceamento para depois descobrir a relação estequiométrica que o problema está pedindo. Tá, o balanceamento foi feito. Acertei todos os coeficientes estequiométricos. Pronto. Você já encontrou a relação em mol, que é qual aqui, ó? 1 mol, aqui eu tenho 1 mol de etanol, reagindo com 3 mols de oxigênio, formando o quê? 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água. Essas aqui são as minhas relações em mol. O balanceamento já me deu isso. Mas eu posso converter para outras coisas. Professor, mas o meu problema não está pedindo mol, está pedindo massa. Então converta para massa. Não, ele não está pedindo massa, está pedindo volume. Então converta para volume. Aí ele quer saber o número de moléculas que está reagindo. Então converta. Vocês têm as relações lá do primeiro slide que eu encaminho para vocês. Vocês têm todas as relações possíveis. Número de moléculas aqui. Opa, aqui ó. O número de moléculas não é tabelado, constante de Avogadro. Quantos mols eu tenho aqui? 1. Então, 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Vai ser quanto? Simplesmente 6 vezes 10 a 23. Isso para número de moléculas. Só que do oxigênio, a constante não é tabelada, certo? Só que eu tenho quantos mols agora? 3. Para o gás carbônico, eu tenho quantos mols? 2. Então, eu vou ter que multiplicar esses valores. E para a água? Agora eu tenho quantos mols aqui? 3. Então, a quantidade de moléculas que vão estar reagindo vai ser quanto aqui? Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, vai dar 3 vezes 6, 18. Seria 18 vezes 10 a 23. Mas como seria notação científica, daria aqui 1,8 vezes 10 a 24. Tá explicado isso aqui, ó. Número de moléculas. Através dos cálculos, eu vou mostrar para vocês. Tem um exemplo de cada um. Eu só estou mostrando antes as relações que são possíveis. Massa. Eu quero converter para massa. Eu não quero... número de moléculas. Professor, o problema está pedindo massa, então encontre a massa. 46 gramas, como é que eu vou encontrar essas 46 gramas aqui? Deixa eu mudar a cor. Eu vou ter que somar aqui, ó, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Fazendo esse somatório, vocês vão encontrar 46 gramas. E esse 1 aqui é porque na sua relação estequiométrica você tem apenas 1 mol. 32 gramas é de quem? É só do oxigênio. Mas você vai multiplicar por quanto? 3. Por quê? Porque são 3 mols dele reagindo. 44 gramas é de quem? Do dióxido de carbono. Só que você tem 2 mols, então você vai multiplicar por 2. E da água. Aqui você tem 3 mols. Só 1 mol dá quantidade 18. Como é que você encontra esse 18? Soma 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Oxigênio 16. Hidrogênio 1 cada um, vai dar 2 mais 16, 18. Só que isso você vai multiplicar por 3, porque são 3 mols. E aqui é volume. É simplesmente aquele que foi dado antes para vocês. Às vezes os problemas não fornecem. Fornece só volume. Um volume disso está reagindo com um volume disso. 1 mol vai me dar quanto? Um volume. 3 mols vai me dar quantos volumes? 3, 2. Por isso, a importância do balanceamento correto. Vejam que se errarem esse balanceamento aqui, todos os cálculos para frente vão estar errados. Então, água. Você vai ter que saber que a molécula de hidrogênio na H2 mais O2 formando H2O. E fazer o balanceamento. Em algumas é fornecido, em outras não. Então, por isso, escrever a equação química. Segundo, balancear ou acertar os coeficientes estequiométricos. Ele pode dar algum valor lá, por exemplo, já deixar um 2 lá na questão. Mas isso não indica que a equação está balanceada. Então você confere tudo e acerta todos eles. Faz o balanceamento correto. Opa, o balanceamento está correto, aí depois você passa para as relações que ele estiver pedindo. Terceiro, estabeleça a regra de 3, aqui, para resolver as questões entre o dado e a pergunta. Vejam,
é dado uma equação química, mas ele não quer saber todas as relações das substâncias ali. Às vezes ele quer saber uma substância específica, uma molécula tal produzindo uma substância tal. A equação às vezes é enorme, mas ele não quer toda aquela equação química, ele não quer todos os dados ali, ele quer apenas às vezes de duas substâncias. Aqui, ó, vamos ver as relações que são possíveis. Aqui, ó. A primeira é em quantidade de mol. Vou mandar uma lista de exercícios para as três aulas posteriores. A gente vai ficar só resolvendo exercício através da resolução. Espero que a situação nossa já tenha se normalizado, né? Se não, vamos continuar assim à distância. Então, a manifestação de vocês no fórum, que é avaliativo, né? Eu vejo a participação lá, vai ser bem importante. Vamos ver a pergunta. Aqui eu tenho uma reação aqui, já me deu uma reação, tá? Olha a pergunta. Quantos mols? Olha, eu já sei o que eu vou querer. Lembra das relações possíveis? De massa, de volume, de mol, de quantidade de molécula? Ele já está me dizendo o que ele quer. Quero mols. Quantos mols de amônio aqui são produzidos a partir de 10 mols de nitrogênio? Olha aqui a relação. Primeiro, vamos escrever a reação. Só que aqui ele já forneceu a reação. Eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando amônia. Está balanceado? Veja aqui que já está balanceado. Ó. Eu tenho aqui. Às vezes não é preciso representar, mas vocês precisam entender que aqui tem um aqui. 1 vezes 2 aqui vai dar 2. Então eu tenho 2 nitrogênios desse lado. Não tem mais nitrogênio aqui, do lado dos reagentes. E do lado dos produtos? Veja aqui, formou amônia. Aqui não tem nada, 1. 2 vezes 1, 2. 2 nitrogênios desse lado. E 2 vezes 3 aqui, hidrogênio vai dar, 2 vezes 3 aqui vai dar 6 hidrogênios. E aqui, 3 vezes 2, 6. Opa, a equação está balanceada? Tá bom? Então, vamos interpretar ela aqui agora, aqui, ó. Vejam isso aqui. Como é que eu faço a interpretação? Espera aí. Olha aqui, ó. Eu tenho 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônio. Essa aqui é a minha reação. Essa aqui é a minha interpretação. Veja, eu tenho 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia. Vamos voltar para o problema? Vamos ver o que ele perguntou? Peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Quantos mols de amônia, veja, são produzidos a partir de 10 mols de nitrogênio? Veja, a minha reação normal, eu tenho o quê? Eu tenho apenas 1 mol de nitrogênio, que vão produzir quantos de amônia? 2 mols. Eu tenho 1 mol disso aqui, produzindo 2 mols disso aqui. Ele, tá vendo que ele não pediu reação de hidrogênio? Só pediu relação entre esses dois. Qual é a relação que eu tenho? Eu tenho 1 mol que vai reagir e vai formar quanto? 2 de amônia. 1 mol de nitrogênio formando 2 mols de amônia. Essa aqui é a minha relação que eu encontrei através do balanceamento. Mas o meu problema pediu o quê? Ele não pediu 1 mol de nitrogênio, ele pediu quanto? 10 mols. Tá, se ele pediu 10 mols, e agora? Quanto é que eu vou produzir de amônio? X. Pronto. É só a relação desses dois que ele quer. Fazendo aqui a relação direta aqui, ó. 1 vezes x aqui vai me dar x, ó. 1 vezes x. E 2 vezes 10. 2 vezes 10, que dá quanto? 20. Então, eu tenho quanto agora? 20 mols de amônia. Essa é simples. Eu tinha 1 para 2. De 1 mol, estava produzindo 2. Só que eu não quero 1 mol. Eu quero quanto? 10 mols. É a mesma coisa da historinha do bolo lá. Se eu tivesse 2 ovos para produzir um bolo, tudo bem. Só que agora eu não quero mais um bolo. Eu quero quanto? Eu quero 2. Então, quantos ovos eu vou precisar? Aqui, eu tinha 1 mol de nitrogênio produzindo 2 mols. Só que eu não quero reagir 1 mol, eu quero quanto? Reagir 10. Então, quanto é que eu vou produzir agora de amônio? Quanto? 20. É só regrinha de 3. Vamos para o próximo. A relação mol-mol. Só que eu falei que a gente tem outras relações, por isso daquela tabelinha anterior. Relação de massa. Veja, a mesma reação. Eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando amônia, que no caso aqui ele não botou 1, mas vamos botar aqui, ó. 1. Só que olha a pergunta, quantas gramas? Opa, eu já sei qual é a relação que eu tenho aqui. Quantas gramas? Então, provavelmente, se o dado não fornecer os dados das massas, das substâncias, vocês vão ter que calcular. Somar o nitrogênio, somar mais o hidrogênio, vendo a quantidade de cada um deles. Veja aqui, ó, quantas gramas de nitrogênio são produzidas a partir de 10 gramas de nitrogênio. Ele já me deu a relação, ele quer a relação de quem? Ó? Vou destacar aqui. Ó. Ele quer a relação disso aqui, do nitrogênio com
amônia. Professor, a mesma relação anterior é, mas ele poderia pedir, por exemplo, do hidrogênio. Não necessariamente do hidrogênio, mas no caso aqui ele só quer desses dois. Minha relação em mols dá quanto? 1 mol para 2 mols. Mas eu posso converter mol para massa, certo? A massa para um átomo só de nitrogênio é quanto? 14. Um nitrogênio, deixa eu botar aqui, um nitrogênio é 14. Só que aqui eu tenho quantos? Eu tenho 2 nitrogênios, por isso que deu 28. Então, em massa, eu converti aqui, ó, de mol para massa, eu tenho 28 gramas de nitrogênio, reagindo com quanto de amônia? A massa para uma molécula apenas, para 1 mol de amônia, vai me dar quanto? Vai me dar 17 gramas. Professor, de onde foi que surgiu essas 17 gramas? Aqui, ó, vou fazer bem aqui, ó. Nitrogênio, 14. Hidrogênio, 1. É sempre fornecido para um só. Mas aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então vai dar 3. Massa do hidrogênio total aqui vai dar 3. Mais 14 vai dar quanto? 17. 17 para 1 mol apenas. Mas o meu problema me deu quantos mols? 2. Eu vou ter que multiplicar esse valor aqui, de 2. Que no caso aqui vai dar o quê? 20, 34. Tá, mas vamos por partes. Isso aqui foi a relação que o problema me deu. Isso aqui é a relação estequiométrica que eu já tenho. Mas o problema, ele não quer saber essa deixa eu limpar tudo. Ele não quer saber essa relação aqui. Essa aqui é a que vocês encontram fazendo os cálculos adequados. Essa aqui é a que vocês encontram. Mas o problema, ele quer 28 gramas de nitrogênio reagindo? Não, ele quer quanto? Ele quer apenas 10 gramas, tá? Então, se eu reagir agora 10 gramas, quanto é que eu vou produzir de amônia? X. Regrinha de 3. Então, 28 vezes X aqui, 28X. 10 vezes 2, que é a quantidade de mols aqui. Vocês poderiam resolver isso aqui antes, aqui, ó, se quisessem, é claro. Tem mais de uma forma de resolver. Vou botar só o 34, que o resultado vai ser o mesmo aqui, ó. Tá, 34 aqui, por exemplo. Então, deu 28x igual a 10 vezes 2 vezes 17. Resolvendo isso tudo aqui, vocês vão encontrar que a massa da amônia final é quanto? 12,14. Se eu estivesse reagindo normalmente, 28 gramas, vamos entender agora aqui, ó. Se eu estivesse reagindo 28 gramas, normal, de nitrogênio, eu produziria quanto aqui? 34 gramas de amônia. 34 gramas. Mas eu não quero 28 gramas, eu quero quanto? Só 10 gramas. Quanto é que eu vou produzir aqui então? X. No caso aqui, resolvendo os cálculos, 12,14. Próxima relação, massa-mol. Não necessariamente é só o mol-mol, massa-massa, não. É massa-mol, eu vou mostrar as que são possíveis. Vamos ver o problema, ó. Quantos mols de ácido clorídrico, HCl, são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio, NaCl? Ele deu umas massas atômicas aqui, né? Só olhando o problema aqui, parece que a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas vamos lá, olha aqui a reação aqui embaixo, aqui, ó. HCl reagindo com NaOH, formando um cloreto de sódio, é água. E aí, será que ela está balanceada? Vamos ver? Um hidrogênio desse lado aqui, mais um aqui, 2 do lado dos reagentes. E do lado dos produtos? 2 aqui também, está balanceado. O sódio tem um aqui, outro aqui, balanceado. O cloro, também um aqui, outro aqui. A reação já está balanceada. Tá? Então, isso, professor, vamos interpretar ela. Ó. Eu tenho 1 mol disso aqui, reagindo com 1 mol disso daqui, formando 1 mol disso, formando 1 mol disso. Se ele pedisse a relação em mol, a gente já tem um exemplo. Se ele pedisse a relação em massa, a gente já tem um exemplo. Só que ele não quer isso, ó. Ele quer o quê? Ele quer mol para massa. Veja o problema aqui, ó. Quantos mols de ácido clorídrico? Opa, ele quer isso aqui. Ele quer essa reação. São necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio. Isso aqui. Pronto. E o restante desses dados, professor, esquece. Ele não quer saber disso. Ele quer saber só desses dois aqui. Tá. 1 mol de HCl. 1 mol de HCl, eu produzo quantos mols de NaCl? 1 mol também, né? Mas eu posso converter esse mol aqui do NaCl para grama, certo? Como é que eu vou ter que fazer? Vou ter que somar a massa do sódio, Na, mais a massa do cloro. Fazendo esse somatório desses dois, vocês vão encontrar o quê? 58,5. Reagindo com quanto? Com 1 mol de HCl. Professor, eu preciso converter esse 1 mol? Não. Por quê? Porque ele quer a relação justamente essa, de 1 mol para massa. Isso aqui foi o que você acabou de obter só com os dados do problema.
Você converte só aquilo que achar necessário, só aquilo que vai te facilitar. Não precisa converter, porque se você convertesse esse HCl aqui para massa também, qual é a relação que você obter? Massa-massa. Não é essa a relação que ele quer o quê? Mol para massa. Tá? Então ele quer saber quantos mols que serão produzidos, certo? Essa aqui é a relação normal que você obteve. Esse 23,4 é que o problema quer saber. Eu não quero saber a massa de 58,5, eu quero saber quanto? De 23,4. Quantos mols que eu vou ter? Você não sabe. Aqui você poderia botar simplesmente X, entendeu? Fazendo a regrinha aqui, ó. Mas como o problema deu N aí, vou botar N aqui, ó. Se qualquer outra incógnita aí. N, né? Vai ficar aqui. N vezes 58,5 vai ser igual ao quê? 1 vezes 23,4. Quando vocês forem isolar, vai ficar 23,4 dividido por 58,5. Resolvendo esse cálculo aí, vai dar quanto? 0,4 mol. É claro que numa reação, numa prova, eu não colocaria sem valores para vocês encontrarem quebrados. Colocaria equações que vocês pudessem obter valores inteiros. Mas está aí a relação massa-mol. Massa versus constante de Avogadro. Ou vice-versa. Você pode ter constante de Avogadro, o número de moléculas ali, para saber quantas gramas que vai ser produzidas. Aquela constante 6,0 ou 0,2 vezes 10 a 23. Olha só, quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro? Vamos ver a equação? Aqui, ó. Carbono reagindo com oxigênio formando dióxido de carbono. Ele poderia ter pedido massa, poderia ter pedido mol, depende do que o problema quer. No caso aqui, ele está pedindo o quê? Ó? Moléculas. Ele quer saber a relação de moléculas ali. Ó. Mas aqui, ó, relação estequiométrica, 1 mol aqui, 1 mol aqui, 1 mol aqui. Essa é a minha relação. Então, eu tenho 1 mol dessa substância. Ele quer saber só entre o carbono, que é isso aqui, com isso aqui, com dióxido de carbono. E o oxigênio, esquece, ele não pediu a relação do oxigênio. Poderia ter pedido? Poderia, mas ele não quer. Então, eu tenho 1 mol de carbono, formando quantos mols de dióxido de carbono? 1 mol de dióxido de carbono. Só que eu posso converter esse mol aqui para moléculas, professor? Posso. 1 mol, eu tenho quanto em moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. E se fosse massa, eu teria que somar isso aqui. E se fosse volume, converteria, dependendo, 22,4 ou 25. E por aí vai. No caso aqui, ele quer moléculas. Então, vamos converter. 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Só que ele quer a relação o quê? Massa, moléculas. Ele quer saber a quantidade de moléculas de dióxido de carbono. Mas a relação de carbono que ele te deu foi o quê? Em massa que ele quer. Só a massa de carbono. Aqui eu tenho 1 mol, certo? Para 1 mol de carbono em massa, quanto é que eu tenho? 12 gramas. Um carbono, se vocês forem olhar lá na tabela periódica, ela está 12. 12,00 alguma coisa. Mas a gente arredonda para 12, certo? Pronto. Vou dar uma apagada aqui e mostrar para vocês, peraí, a relação que a gente obteve. Tá vendo essa relação aqui, ó? Isso aqui o problema já te deu. Isso aqui o problema já te deu. Isso aqui você só encontrou as unidades adequadas. Ele quer massa para moléculas, massa para constante de Avogadro, moléculas aqui no caso aqui. Só que, vejam, na minha reação normal, eu tenho 12 gramas de carbono produzindo quantas moléculas de dióxido de carbono? 6,02 vezes 10 a 23, tá? Só que ele não quer 12 gramas. O problema não quer isso. Ele quer quanto? 4,8 gramas. E agora, quanto é que eu vou produzir de moléculas? Regra de 3. 12 vezes x aqui vai dar 12x. Só que aqui já foi feito direto, ó. Isso aqui vai dar 12x. Aqui ficaria aqui, ó, 12x. Só que aí ele já pegou e fez o quê? Passou dividindo. Aqui ficaria 4,8 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Ficaria só essa porção aqui. Esse 2 já passou dividindo. Fazendo esse cálculo aqui, depois do isolamento adequado, vocês vão obter esse valor aqui. 2,4 vezes 10 a 23. É complicado até para mim explicar essas relações aqui, essas relações matemáticas, só através do computador, mesmo por causa de ter que digitar e tudo mais aqui. Mas essas são as nossas condições. Então a gente tem que ir resolvendo. Eu estou dando essa grande explanação para vocês. Sei que vai ficar um pouco complicado e difícil de entender. Eu tenho esse entendimento, eu sei disso, conheço os meus alunos, mas eu espero que vocês, na resolução dos exercícios, que vocês pelo menos tentem ali, tá?
vão buscando ir atrás. Não depende só de mim, depende de vocês aí do outro lado. Professor, outra relação. Relação o quê? Massa, volume, ou volume-massa. Vejam aqui, ó. Não vou ler o problema agora. Só entendendo essa reação aqui, eu tenho carbonato de cálcio. Isso aqui ele foi submetido a um aquecimento, a um alto aquecimento, uma queima, formando óxido de cálcio e dióxido de carbono. Essa aqui é a minha relação. Ele poderia ter pedido mol, poderia ter pedido massa, mas no caso aqui ele quer volume. Entendendo a minha equação química, eu tenho um mol disso aqui, formando o quê? Um mol disso aqui e um mol disso aqui. Posso converter esses mol para massa, para volume, para número de moléculas e até tudo mais. No caso aqui ele quer o quê? Volume. Então, um mol de carbonato de cálcio aqui, produzindo o quê? Um mol de dióxido de carbono. Essa aqui é a relação que o problema vai estar me pedindo. Veja, ó, calcular o volume de gás carbônico obtido, que é esse aqui, nas condições normais de pressão e temperatura, então é aquele valor de 22,4, e temperatura por calcinação, de 200 gramas de carbonato de cálcio. Ele me deu umas massas aqui, tá? Vamos dar uma limpada nessa tela. E ver aqui as relações. Ó. Eu tenho um mol disso aqui, reagindo com um mol disso aqui. É só isso que ele quer, só esses dois, tá? Só que ele não quer mol. Ele não quer em massa, ele quer em volume. Professor, e um mol desse gás aqui ocupa quanto espaço aqui, ó? 22,4 litros. Veja que esses dados aqui, na maioria das questões, eles são fornecidos, tá? 22,4 litros. Tá, mas ele pediu massa, volume. Ele quer saber a massa de carbonato de cálcio e o volume que será produzido. Tá, carbonato de cálcio. Qual a minha relação que eu tenho do problema? Esse 100 aqui, como é que eu obtive ele? Vocês vão somar a massa do oxigênio 3 vezes, mais a massa do carbono, mais a massa do cálcio. Somando tudo isso aqui, vocês vão obter quanto? 100? Tá, então essa daqui foi a relação que eu tive só com o balanceamento, só. Eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio reagindo com 22,4 litros em volume, isso aqui me deu. Mas o problema, te pergunto, ele pediu 100 gramas? Ele quer saber 100 gramas? É a mesma historinha do bolo lá. Tá, 2 ovos são suficientes para produzir um bolo. Mas eu não quero um bolo, quero quanto? Quero 2 bolos. Tá, aqui o problema não te pediu 100 gramas, ele quer quanto? 200 gramas. E agora, quanto de volume eu vou produzir? X. Fazendo todo esse cálculo aqui, ó, vejam que dá para fazer, é regra de 3. Todos eles são regra de 3. Mas vejam, a gente nem precisa fazer o cálculo aqui. Tá a demonstração do cálculo aí embaixo aí. Mas vejam, tentem observar a relação. Aqui, ó. Talvez não consigam agora, mas vejam. Eu fui de 100 gramas para 200 gramas. Eu fiz o que? Eu dobrei. Opa, se eu dobrei a quantidade de massa aqui, a de volume eu vou fazer o que então? Dobrar também. 44,8. É o dobro aqui, tá? Mas isso aqui tá toda a demonstração do cálculo. Professor, ele não me deu aquela pedindo nas condições normais de temperatura e pressão. Então tá, então você tem 1 mol disso, reagindo com 1 mol disso, formando 2 mols disso aqui, tá? Isso aqui quer dizer o quê? Se eu quero só em volume, eu tenho um volume de hidrogênio, reagindo o quê? Com um volume de cloro, formando 2 volumes de ácido clorídrico aqui. A relação do problema tá aqui, ó, tá pedindo só entre esses dois. E o do cloro, eu poderia pedir, mas no caso aqui ele não quer. Só me deu em volume, professor. Sim, tá. Então, se 1 mol equivale a quantos volumes? Um volume. Então, eu tenho um volume disso, reagindo o quê? Com o volume disso, formando 2 volumes disso daqui. Então, qual é a reação aqui, ó? Só através dos coeficientes estequiométricos você tem um volume de H2 reagindo com 2 volumes. Você tem 1 litro bem aqui, ó, vamos agora para a nossa última relação aqui, ó. Você tem, quando ele não pede nas condições normais de temperatura, então você não utiliza aquele volume lá de 22,4 litros. Você utiliza apenas um volume, como se fosse um litro ali. Então você tem a relação aqui de hidrogênio reagindo com cloro, formando HCl. Pela relação estequiométrica, você tem um volume disso, reagindo com o volume disso, formando 2 volumes disso daqui. Essa aqui é a relação já te deu, através do balanceamento, mas vejam que você deveria fazer o balanceamento, se a equação não tivesse fornecido isso. Tá interpretando, eu tenho um volume disso, reagindo com um volume de cloro, formando 2 volumes de HCl. Só que o problema, ele não quer essas relações aqui
é sempre a historinha do bolo. Eu não quero apenas um bolo, eu quero mais de um bolo, eu quero dois. Então, quanto é que vai ser necessário para você produzir esses bolos? Veja, olha aqui, olha o problema. Um volume de 15 litros de hidrogênio, medido a 15 graus Celsius e 720 miligramas de mercúrio, milímetros de mercúrio. Isso aqui é unidade de pressão. Esquece aqui, não vai ser útil para a gente aqui. Reage completamente com cloro. Tá? Qual é o volume de gás clorídrico produzido na mesma temperatura e pressão? Isso aqui, ó. Veja, a relação estequiométrica te deu o quê? Que você tem 1 litro de hidrogênio formando quantos litros de HCl2? Isso aqui a relação já te deu, através do balanceamento. Só que aí o problema é, ele quer 1 litro de H2, veja aqui, H2, ele quer 1 litro, não, ele quer quanto? Ele quer 15 litros. E agora, então, quantos litros de HCl serão produzidos? Entendeu? Fazendo isso aqui, ó, 15 vezes 2 aqui vai dar quanto? 30. 15 vezes 2 vai dar 30 direto aqui. O 1 vai passar dividindo, depois que vocês fizerem o isolamento aqui, vai dar quanto? 30. Então, você vai, com 15 litros, você vai produzir quanto? Com 15 litros de hidrogênio, você vai produzir quantos de HCl? 30. E por aí vai, nas mesmas condições de temperatura e pressão, que foi o problema que havia te fornecido. Vejam, são muitos os cálculos, tá? É regra de 3, é básico, a gente já estava vendo isso desde da encontro para encontrar a concentração e tudo mais. Então, sei que dá um pouquinho de trabalho, e de fato dá, eu não posso simplesmente falar assim, que esse conteúdo é simples e tudo mais, mas a gente tem que exercitar, a gente tem que fazer os cálculos ali e tem que superar isso da melhor forma possível, tudo bem? Eu estou aqui, eu estou à disposição, se vocês precisarem, tá? Entrem em contato, se manifestem mais, são pouquíssimas as pessoas que estão perguntando lá no fórum, tá?